vamos lá. Fico feliz com o convite, a senhora já ter aceito. Aí, para a gente abrir esse encontro, essa conversa de hoje, eu queria perguntar, indagar, como a gente pode definir a filologia e a sua importância para a produção de conhecimento nas ciências humanas, mas não somente nas ciências humanas, mas na produção de conhecimento nas ciências de uma maneira geral. Como que a gente pode olhar para a filologia? Essa é uma pergunta de milhões, né, Tom? É uma pergunta que já gerou diversas obras, diversos eventos, né, sobre o significado da filologia, né? Não pretendo respondê-la exaustivamente, mas, como de costume na nossa área, né, vou recorrer à etimologia para um começo de conversa, né? A filologia é uma palavra composta, que é composta do substantivo filia, em grego, que é amor, né? Amizade, interesse, e a palavra logos, que em grego quer dizer tanto conhecimento como palavra, né? Então, literalmente, a filologia é amor ao conhecimento ou amor à palavra, né? Nós temos um contraste com o termo filosofia, né, que é a filia, mas a sofia, que remete a um conhecimento sem tanta relação direta com a palavra. Então, a princípio, o que a gente chama de filosofia é uma ciência, né, logos, no sentido de um conhecimento direcionado ao texto, né, direcionado às palavras, direcionado àquilo que as palavras compõem, que seria um texto. Talvez seja mais fácil explicar a filologia pela prática filológica, né? Que desde o tempo dos alexandrinos, né, desde o século IV a.C., se caracteriza por um cuidado com os textos já escritos. Se são já escritos, então remete a um momento anterior ao momento do conhecimento em si, né? Então é comum, por isso, se pensar a filologia como um conhecimento dos textos do passado, né? É uma das interpretações. E, então, a filologia, quais são as tarefas de um filólogo em relação ao seu objeto de estudo, que seriam os textos já escritos, né? Inclusive, nós temos o filólogo Bock, né, que costuma dizer que a filologia é o conhecimento daquilo que já se conhece, né? Então, nesse sentido, por exemplo, é um trabalho de curadoria, né, que envolve, por exemplo, que envolve a reconstituição do objeto. Então, por exemplo, há um trabalho com fragmentos do texto que tenham permanecido, há um trabalho de edição crítica dos textos a partir de manuscritos que tenham sobrevivido, né? Isso envolve um cotejo entre as diferentes versões, envolve um julgamento sobre qual versão é a mais pertinente. Para quem é mais positivista, qual versão é a correta, é a original, é a verdadeira. Hoje em dia a gente costuma falar qual versão é a mais verossímil, né? E o estabelecimento de edições críticas que apresentam não só a versão escolhida, como um aparato crítico que remete àquilo que foi deixado de lado, né? Então, estamos falando de recolha de fragmentos, de estabelecimento crítico do texto, né, que os alemães chamam de Textkritik, um termo que foi universalizado pela excelência que essa tarefa alcançou no século XVIII e XIX na Alemanha. Temos depois disso a historicização, né, do texto, né, a explicação histórica do contexto histórico, mas não só do contexto histórico-político, econômico, mitológico, mas também das palavras, né? Assim, a história das palavras,
a história das línguas, da linguagem, também fazem parte do objeto da filologia. Um terceiro aspecto, na verdade um quarto, né? Falei do fragmento, falei da edição crítica do texto, falei da historicização. Há também uma tarefa filológica bastante valorizada, que é o comentário ao texto, né? E esse comentário vai justamente trazer todo esse tipo de informação sobre a escolha do fragmento, a escolha o estado do manuscrito, o estado, a escolha da versão, né, estabelecida, ou da característica daquelas que foram deixadas de lado, as hipóteses, as conjecturas usadas quando se questiona o manuscrito, ou para se completar aquilo que ali não está. Também os aspectos históricos e a interpretação, né? Porque se você só faz uma escolha, porque você interpretou, você identificou um significado plausível mediante a escolha feita, né? A escolha da palavra feita ou da versão que se adotou. Um último aspecto que a gente costuma apresentar é a questão do ensino, o ensino das complexidades daquele texto, né? Um ensino que não se propõe redutor, né? Antigamente se tinha aquela ideia de que o filólogo é aquele que sabia tudo, agora a gente costuma dizer que é aquele que sabe delinear o que se sabe com segurança e o que está no domínio da hipótese, né? E aquilo que se pensa que não vai se saber jamais, né? Então, hoje em dia, o reconhecimento dos limites, das lacunas do conhecimento acerca daquele texto ou daquela situação em que o texto foi gerado, do contexto, também faz parte da tarefa filológica, né? A gente costuma, no Brasil, todas essas tarefas, eu estou me referindo a elas de maneira esquemática, com a ajuda de um livro que foi recentemente traduzido no Brasil, um livro de autoria do filólogo Hans Ulrich Gumbrecht, né, professor atualmente na Universidade de Stanford. Um livro que foi publicado em 2001, primeiramente em inglês, depois teve uma edição alemã, e só recentemente teve uma publicação em português. Em português ele se chama Os Poderes da Filologia. E ali há uma divisão dessas tarefas no sentido de tentar explicar não apenas o que é a filologia, mas também o seu impacto na sociedade, né? Então, a gente costuma dizer que a filologia envolve todas essas tarefas, e eu vou sublinhar a questão da interpretação e da escolha subjetiva dentro de cada uma dessas tarefas, por duas coisas. Uma delas é que a palavra filologia, normalmente no Brasil e em países anglófonos, acaba sendo reduzida a duas dessas tarefas que eu mencionei, que é o estudo da história das línguas, né, indo-europeu, a hipótese do indo-europeu, as línguas românicas, a divisão das famílias de línguas, né? E a Textkritik, que é esse estabelecimento do texto a partir dos manuscritos, o que envolve também a paleografia, o que envolve a edição crítica do texto, como eu mencionei. Então, a gente, quando usa a palavra filologia, a gente está querendo se referir, né, a um conjunto de tarefas que envolvem também essas duas especificidades, que é a Textkritik e a história da língua, mas não deixa de lado a historicização, o ensino, né, a própria tradução do texto, né? E ao juntar todas elas, né, e ao lembrar que todas elas estão envolvidas
na concepção de filologia, por exemplo, dos institutos de filologia da Europa, né, filologia clássica, filologia românica, ainda se chamam assim. A gente lembra que essas tarefas todas têm algo em comum, que é a interpretação, que é as escolhas de um sujeito, mas não é um sujeito qualquer, é um sujeito que é formado, né, que tem uma formação, um repertório para fazer tais escolhas, né? Então, é por isso que a gente preferiu manter esse nome filologia ao invés de simplesmente letras clássicas, estudos clássicos, que é como a área em geral é conhecida no Brasil. Eu estou me referindo a estudos clássicos, letras clássicas, que é a minha área de formação, mas a teoria da filologia que nomeia o grupo de estudos teoria da filologia é uma contraparte, né, a um centro que foi fundado ao mesmo tempo na Universidade de Heidelberg, né, que se chama Zentrum für die Theorie der Philologie, e que abrange também filólogos romanistas, germanistas, né, além de filólogos clássicos, filólogos especializados em filologia húngara, né? Temos um grande especialista que é o professor József Krupp, de Budapeste, né? Enfim, então a gente trabalha com filologia clássica. Aqui foi fundada por filólogos clássicos, né? Esse centro e esse grupo de estudos da filologia, mas dialogamos também com outras áreas que tratam de textos de outras épocas e de outras regiões.